Bem-vinda e bem-vindo se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo se você conhece essa birosca em que a gente vive. Hoje eu vou falar sobre um caso recente envolvendo policiais civis do Rio de Janeiro, num caso que foi bastante noticiado e bastante repercutido. Birosca nesse quadro que eu faço todas as semanas falando de questões de direito, e esse conteúdo fica disponível no youtube.com/Alexandre Bahia e o podcast Birosca News disponível em várias plataformas. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, assine os nossos canais. Todas as semanas tem pelo menos mais um episódio indo ao ar. Pois bem, o caso aconteceu no interior do estado do Rio de Janeiro e um homem teve sua bicicleta furtada de trabalho, que ele usava para trabalhar numa empresa, e aí, depois de um tempo, o dono da empresa e esse trabalhador conseguiram reaver essa moto. Só que, como tinha sido dado notícia aí de que ela tinha sido roubada, para que ela pudesse ser novamente utilizada e não pudesse causar nenhum transtorno aí para quem eventualmente fosse parado numa blitz, e constando lá a moto como roubada, eles então procuraram a delegacia de polícia da cidade e os policiais que os atenderam, essa é a acusação, eles teriam cobrado R$ 1.000 para poder fazer o boletim de ocorrência, para poder fazer a ocorrência de que a moto havia sido encontrada e para que pudesse ser liberado então no sistema o uso dessa moto. Eles então pechincharam, fizeram uma pechincha lá com os policiais, e aí conseguiram diminuir de R$ 1.000 para R$ 500 o valor da propina. Esses policiais foram denunciados por extorsão, e aí agora estão respondendo a esse procedimento. O caso não é, infelizmente, um caso isolado. É claro que existem excelentes policiais em todas as polícias civis e militares em todo o país. No entanto, é sempre importante a gente falar sobre os casos de violação aos deveres funcionais desses servidores públicos. Entre eles aqui, o dever de honestidade, o dever de legalidade, observância da legalidade. Um servidor público ele não só pode praticar atos administrativos, como lavratura de boletim de ocorrência ou similar, encerramento de um inquérito, enfim, como ele também é obrigado a fazê-lo. Não o fazendo, ele comete crime de prevaricação. Fazendo isso, mas impondo que para ele praticar um ato que na verdade ele tem que fazer de ofício, ele tem que fazer sempre que for demandado, ele cobra para fazer isso, ele pratica, como estão sendo acusados esses policiais, crime de extorsão. Existe hoje um planejamento, o Ministério da Justiça, para toda uma reforma do sistema de segurança pública do Brasil. Infelizmente, casos de extorsão como este daqui, casos de corrupção nas polícias, assim como casos de violência por parte de policiais, eles não são raridade no Brasil, ao contrário, eles são bastante frequentes, não só no Brasil, em vários outros lugares. A América Latina tem alguns casos que, por exemplo, já foram decididos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos envolvendo polícias dos vários países que se submetem à jurisdição da Corte. Mas no nosso caso, a gente precisa urgentemente repensar o nosso modelo de segurança pública, o modelo do próprio sistema criminal no Brasil, absolutamente falido nos vários aspectos, tanto na ponta dos presídios, como na outra ponta que envolve a segurança pública, policiamento ostensivo pela polícia militar ou a investigação por parte da polícia civil, enfim, tudo isso precisa ser urgentemente repensado. A estratégia de encarceramento em massa que nós estamos adotando no Brasil, principalmente nas últimas décadas, se mostra absolutamente falida. Nós temos dobrado a população carcerária no Brasil sem que isso tenha servido para diminuir ou reduzir qualquer índice de criminalidade. E questões desse tipo precisam ser efetivamente muito bem tratadas por parte dos órgãos de corregedorias, inclusive do próprio Poder Judiciário. Infelizmente, o histórico que nós vemos é de que policiais que cometem crimes como esses ou violências contra
pessoas, contra outros cidadãos, dificilmente são punidos da forma ou com o mesmo rigor que são perseguidos e punidos aqueles que são pegos com quantidades mínimas de drogas, por exemplo, ou que furtaram uma melancia. Enquanto nós não tivermos um mínimo de equanimidade, isonomia com relação a esse tipo de questão, coisas assim continuarão acontecendo, de certa maneira, sendo incentivadas pelo fato da omissão do Estado brasileiro em tratar adequadamente essas questões. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui. É um vídeo bem curto, só para dar notícia desse caso e levantar o debate. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. A qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa beirosca de país. Tchau.